Lawrence trabalha como pastor em uma pequena cidade, onde ele é responsável por conduzir as pessoas para visitarem uma santa. Sendo um trabalho cansativo, a santa sempre fica esgotada, principalmente na frente do pastor. Com o passar do tempo, a relação de amizade dos dois vem crescendo, e a santa quer avançar a relação além da amizade. Para complicar mais a situação, os dois moram juntos na mesma casa, fazendo assim momentos bem interessantes. Sem mais delongas, bora pro recap! O anime começa com um velho falando para o jovem Lawrence que as santas protegem as pessoas, e eles protegem a santa. Uns bons anos depois, o jovem já virou um adulto estava varrendo a frente da igreja, até que uma mulher aparece com seu filho, já que a criança queria conversar com a santa. Ao entrar na igreja, vemos que a santa é uma menina mó fofinha, e ela começou a falar com a criança. O menino disse que tinha brigado com seu amigo, e seria difícil ter que vê-lo amanhã. A santa assim aconselha a criança a fazer a coisa mais óbvia, que era se reconciliar com seu amigo. Porém, o menino pergunta para a santa se ela poderia voltar no tempo. Entretanto, a jovem fala que não pode fazer isso. Você é maluco, é? Após a mulher e a criança irem embora, a santa estava com preguicinha, e Lawrence comentou que ela estava agindo de uma maneira diferente. A santa fala que não tinha problema, já que só tinha um jovem lá mesmo, e que se alguém aparecer, ela dava um jeito rapidinho. Do nada, uma mulher chega na igreja, e o jovem se assusta. Já a santa estava até brilhando, e Lawrence ficou surpreso na velocidade que ela tinha se ajeitado, e comentou que a garota só fica de preguicinha na frente dele. Por que será? Sei lá. Mentiroso! Assim que a mulher saiu da igreja, a santa estava com soninho, porém só foi as crianças aparecerem que ela ficou zero bala novamente. Depois que as crianças foram embora, a santa estava cansada e resolveu deitar no chão. Vendo isso, Lawrence comentou que ela estava relaxada demais. A santa comenta que o jovem não a deixa fazer nada, como usar uma enxada, porém o pastor fala que ela poderia cair e se machucar. Ela então comenta que ele não a deixa cozinhar, e Lawrence fala que ela pode se queimar fazendo isso. Depois dos dois conversarem, o pastor iria andar pela cidade visitando as casas, então a santa se ofereceu para ir com ele, porém o rapaz não queria deixar ela ir junto, já que as pessoas poderiam pedir para ela mostrar seus poderes, e isso não poderia acontecer. Entretanto, a santa fala que caso isso aconteça, ela irá dar uma desculpa, e assim sair da situação. Com isso, o pastor acaba aceitando, e foi preparar as coisas para assim eles saírem. Então a jovem estava muito feliz, já que ela ia sair com Lawrence. Olha que bacana. Mas antes de sair, ela tinha que conversar com os anjos da igreja. Ela pergunta para os anjos se eles estavam seguindo o pastor novamente, e eles falam que sim. A santa fala que mesmo sendo agradável estar perto do pastor, não era para os anjos fazerem isso, já que ela estava com ciúmes. Antes de nós seguirmos com o vídeo, eu gostaria de apresentar para vocês a YouCine, onde você poderá assistir seus animes, filmes, séries e futebol ao vivo de graça e com uma excelente qualidade. O aplicativo está disponível para diversos dispositivos Android. Além de tudo isso, a YouCine conta com uma nova função de espelhamento, onde você pode transmitir o conteúdo diretamente do seu celular para sua tela grande em 1080p e 4K. É, parceiro, qualidade. Assim que o vídeo acabar, acesse o meu link fixado nos comentários e baixe a YouCine para você ocupar seus programas favoritos. Então, YouCine, muito obrigado pelo seu patrocínio. E bora continuar com o vídeo. Após o jovem voltar, os anjos foram todos para cima dele. Na cidade, as crianças pediram para a santa mostrar um milagre para eles, e ela ficou sem saber o que fazer. Ela então se reuniu com o pastor, e assim resolveu fazer uma mágica com as cartas, e as crianças gostaram. Os dois então foram em uma loja de roupas, onde a santa ficou impressionada com o vestido de casamento, e comentou que aquilo era muito charmoso. É verdade. A dona da loja comentou que todas as garotas que veem aquele vestido ficam impressionadas, e que aquele vestido era para a filha de um amigo que iria se casar. A mulher, vendo a carinha fofa da santa, olha para o pastor e comenta que queria ter uma filha. Já Lawrence pergunta por que ela estava olhando para ele com aquela cara. Suspeito. A moça revela que só tem filhos, por esse motivo que ela não consegue ignorar garotas fofas como a santa. A garota fica toda envergonhada e assustada. Assim, novamente, a moça olha para o Lawrence e comenta que queria ter uma filha, e novamente o pastor pergunta por que ela estava olhando para ele. Ok, ela olhar para ele uma vez é normal, agora duas... Estranho. Na hora de ir embora, a moça dá para a santa um brinde e comenta que quando a santa precisar, ela poderia fazer um vestido de casamento para ela. Com isso, a garotinha ficou extremamente envergonhada e foi embora. Na rua, os dois encontraram um gatinho e a santa fez um carinho nele. Porém, o gato não gostou muito do pastor e deu no pé. Na igreja, antes de entrar, a garota limpa a roupa do pastor. De repente, uma criança vem correndo e dá para o pastor uma flor. A santa ficou conversando com a garotinha, chamada Lily. E a garotinha fala que quando ela crescer, ela irá se casar com o Lawrence. Complicou. É verdade. A santa, ouvindo isso, ficou com ciúmes e comentou que o pastor era muito sério, rígido, exigente e obcecado por limpeza. Entretanto, o pastor ouviu aquilo e falou que a santa não poderia fazer aquilo. Porém, como ela é uma agente de Deus, ela não poderia mentir. Lawrence fala que já que ela estava insatisfeita com ele, era só ela ter falado direto para o jovem. A santa ficou triste com aquilo e comentou que as coisas que ela falou realmente eram verdades. Porém, também tem muitas coisas que ela gosta no Lawrence. Em casa, o pastor estava cozinhando para ela, até que ele começa a
fala que a santa tinha aparecido no vilarejo do nada, e foi assim que ele a levou para a igreja. Na manhã seguinte, o pastor foi acordar a jovem, porém ela pediu para ele entrar no quarto. Após ela entrar, a garota mostra seu novo pijama, e o pastor fala que ela tinha ficado muito fofa, e a jovem ficou toda envergonhada. No café da manhã, os dois conversaram sobre ser fresco em relação à comida, e Lawrence fala que tem um problema com ostras, já que no seu passado, após ele comer uma ostra, ele adorou, e não conseguiu parar mais, com isso passou até mal. Nossa. Que tristeza. Ouvindo isso, a santa comentou que isso era muito fofo. Depois que os dois comeram, eles foram fazer as compras na feira. A santa estava um pouco distraída e quase caiu, porém o pastor segurou e ela ficou desse jeito aí. Estando envergonhada, a santa fez o Lawrence cair no chão. Com isso, os dois começaram a perguntar um para o outro se estava tudo bem. Então os feirantes comentaram que os dois estão sempre se dando muito bem. Após a briguinha de casal, a santa acabou ganhando alguns presentes. Depois de saírem da feira, só faltava eles comprarem os ingredientes para os doces. Após eles comprar os ingredientes, a santa começou a comentar sobre as coisas importantes da sua vida, e todas envolviam Lawrence, e ela não queria perder nada. De repente começou a chover e os dois se esconderam, até que um casal apareceu e os deu um guarda-chuva. A santa, vendo que o casal estava juntinho, resolveu fazer isso com o pastor, porém o pastor comenta que a altura dos dois é muito diferente e ela iria se molhar, mas ela acabou convencendo ele. Entretanto, na hora que os dois estavam sendo juntos, a chuva parou e a santa comentou que o clima estava muito anticlimático. Isso é uma piada bem gostosa. E assim se jogou na poça de água. O pastor, vendo que ela estava encharcada, a pegou no colo e a levou para casa. Em casa, a santa tomou um banho. Ao sair, ela viu que o pastor estava dormindo e acabou colocando ele para dormir no seu peito. Ele comentou que vai proteger o pastor para sempre. Que momento fofo. Com certeza. No dia seguinte, a santa estava descendo para a sala, até que ela viu o pastor barrando a porta. Porém, o homem conseguiu entrar e comentou que deixar ele para fora a noite toda foi maldade. Lawrence fala que aquele rapaz era um amigo que ele tinha conhecido no seminário. Já o rapaz se apresenta como Abel. O pastor ficou bravo com ele, já que o Abel não tinha avisado que estava vindo, e a santa ficou com inveja dos dois. Abel revela que veio lá atrás de emprego por um tempo, e Lawrence o expulsou de casa. Após eles conversar direito, o pastor deixou o rapaz trabalhar na igreja. De repente, ele pede desculpas para a santa e fala que se ele não fizesse aquilo, ele teria que cair em cima do Abel. A santa, ouvindo isso, começou a pensar sobre cair em cima. Abel estava curioso e perguntou para o pastor qual era o nome da santa. Eu também quero saber. O pastor, por algum motivo, escreveu o nome dela em um papel. Com isso, Abel perguntou para ela se ele poderia chamá-la de Santa Cecília. A garota ficou surpresa, já que ninguém a chamou pelo seu nome. Um tempo depois, o pastor saiu para organizar alguns papéis, e os dois ficaram sozinhos. Cecília perguntou para o Abel se o Lawrence tem uma namorada. Abel fala que ele tem sim, e a santa ficou aterrorizada. Porém, o rapaz fala que o pastor sempre namorou as escrituras sagradas, e a Cecília ficou aliviada. A garota comenta que o Abel gosta de provocar, porém, como pedir desculpas, ele dá para ela o papel que o Lawrence tinha escrito seu nome. Após o pastor voltar, eles iriam para a igreja, e Cecília, antes de sair, abençoou ele. Na igreja, Abel comenta que a Cecília deixa seus sentimentos muito à mostra, porém o pastor não percebe. Aí o bicho tonto. É verdade. Após Abel sair da igreja, o pastor falou para a santa que agora ela poderia ficar de preguicinha. Ela falou que só consegue ficar daquele jeito quando ela está junto com o pastor, já que ele tinha aceitado do jeito que ela é. E isso faz o Lawrence comentar que se ela ficasse sendo preguiçosa na frente de outra pessoa que ela mal conhece, ele iria saber menos coisas sobre ela, e isso o deixaria triste. Com isso, Cecília ficou envergonhada. Isso fez ela comentar que o Lawrence é muito sincero, honesto e gentil. Um tempo depois, o pastor e a santa estavam conversando, até que do nada ele começou a passar mal, estava com uma intensa dor de cabeça. Após Abel voltar, ele pergunta para a santa a quantidade de proteção divina que ela tinha colocado no pastor. A santa, percebendo que fez cagada, foi e removeu a proteção. De repente, o Lawrence já estava zero bala. Graças a Deus. Com certeza. Um tempo depois, a santa comenta que o Lawrence antigamente estava bem porque o Abel protegia ele, principalmente em dias de lua nova, já que nessa data específica os capirotos são facilmente atraídos pela falta de luz da lua. Abel comenta que tanto os anjos quanto os capirotos gostam do pastor. Então vemos uma lembrança onde o jovem Lawrence estava tentando tocar um piano, até que seu avô chegou e comentou sobre o aparecimento de uma nova santa. O velho fala que naquele vilarejo ainda não tinha uma santa, para assim dar proteção divina para os moradores. O jovem ficou interessado nesse assunto e perguntou para seu avô. O senhor assim fala que as santas protegem as pessoas das fraquezas do coração e do mal que vem de fora. Tá bom. Voltando à realidade, Abel comenta que o pastor tem predisposição para atrair os seres. Para piorar, o Lawrence não tinha a mínima noção disso. Na sala, Abel comenta com a jovem que na igreja também tinha alguns seres, e Cecília fala que lá tinha algumas fadas e 4 anjos que constantemente ela estava brigando com eles, por conta deles ficarem em cima do Lawrence. E assim descobrimos que a real intenção do Abel nessa visita era ver se o pastor estava bem, já que o pastor só enviava cartas para ele. Com isso, Cecília pergunta se o Lawrence falava dela. Abel revela que em uma carta o pastor tinha falado que estava
estava morando com alguém e que essa pessoa fazia os seus dias terem cores diferentes e que era divertido. Ouvindo isso, a garota ficou envergonhada. Então ela comenta que o Abel é incrível, já que ele vem protegendo o pastor esse tempo todo. Do nada, Cecília fica bravinha e comenta que queria ter visto o Lawrence no tempo do seminário. Isso faz o Abel comentar que ele ainda tinha algumas fotos, porém ele não tinha trazido, e iria trazer da próxima vez. E Cecília ficou feliz. Com isso, Abel comentou que ela era apenas uma garotinha, apaixonada pelo pastor. De repente bateu aquela fome e os dois foram cozinhar. Após Lawrence chegar na cozinha, ele vê a bagunça que os dois fizeram. Abel dá para o pastor a comida que eles tinham feito, porém a comida estava muito estranha e Cecília ficou com vergonha de deixar Lawrence comer aquilo. Entretanto, ele queria provar e acabou gostando. Ai, que delícia! Estranho. De repente, Abel pega no braço do pastor e dá a comida na boca da Cecília. Lawrence ficou bravo com seu amigo e perguntou se a Santa estava bem. Já ela gostou disso e foi correndo para o quarto toda envergonhada. Os dois homens da casa ficaram conversando e o pastor perguntou a real intenção pela vinda do Abel até a casa deles. O jovem fala que era para o Lawrence ficar de boa, já que ele não ia expor a Cecília para ninguém. Abel perguntou para o pastor o que ele achava da Santa. Lawrence fala que respeita e confia nela. Então Cecília chega na sala e fala que tinha alguém de 8 pernas no seu quarto e era para o pastor dar um jeito naquilo. Subindo a escada, o pastor comentou que quando ele conheceu a Cecília, ele pensou no como ela sempre foi santa. Van, sério? É claro. No quarto vemos o grande monstro, que o pastor simplesmente jogou pela janela. Com isso, a santa agradece o pastor e comenta que não consegue viver sem ele. Olha que bacana. Certamente que sim. Isso faz o jovem soltar a janela, assim a quebrando. Esse é o vídeo de hoje. Se você gostou, se inscreve no canal, deixe seu like, isso vai me ajudar muito. Você sempre se verá nesses vídeos novos. E não se esqueçam de comentar se vocês querem a parte 2. Até o próximo vídeo. Amo vocês, falou e fui!